Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Radiocast. Eu sou o Felipe Miranda, estou aqui com o meu grande companheiro Jojo Waxman. Tudo bem, Jojo? Tudo bom, Felipe? Estamos aqui com devidamente testados e aglomerados. E aqui Felipe Guerra da Legacy, literalmente voando nesse primeiro semestre. Guerra, queria pedir para você começar explicando um pouquinho. Acho que da minha seleção de multimercados, a Legacy estava entre os melhores desempenhos aí nessa primeira metade do ano. Acho que valeria a pena começar explicando um pouquinho como que vocês chegaram a essa performance, como é que foi a cabeça e já engatar de como é que está a cabeça agora, o que está mudando. Bom, obrigado pelo convite, Felipe, Jojo, um prazer falar com vocês de novo aqui. Bom, aqui acho que vem o cenário mudou um pouco mais recentemente, mas vale a pena recapitular um pouco, né, dada a sua pergunta, como é que vem aí o nosso pensamento aí na construção dos portfólios, né? A gente vai aí mais ou menos, diria que quase um ano, entre 9 meses e um ano, aí, com uma visão aí muito positiva nos mercados, né, em geral, né, um portfólio que tem uma estrutura aí de comprado em commodities, tomado em juros lá fora, né, comprado em bolsa e, ao mesmo tempo, buscando, na maior parte do tempo, aí, uma posição mais vendida em dólar, por conta desse cenário de reflation. Basicamente, esse cenário era calcado, né, ao longo de todo esse tempo, aí, na questão dos estímulos, né, muito estímulo fiscal e monetário, estímulos aí extraordinários, né? Acho que nunca antes visto na magnitude que está sendo feito, tanto do ponto de vista fiscal como monetário, e, ao mesmo tempo, um bom acompanhamento com relação à pandemia, né? Quando a gente encontrar uma saída, soluções, medicamentos, vacinas, enfim, conseguir ter uma clareza melhor, né? Como é que seria essa reabertura das economias, né? Então, acho que desde junho do ano passado, a gente vem aí nessa toada, com o portfólio nessa linha, e um cenário no qual a gente não via, por parte dos policymakers, né, dos bancos centrais, né, dos governos, nenhuma vontade, né, nenhum pensamento, nenhuma ação no sentido de retirar estímulos, né? Então, isso deixava o mercado aí com toda a distribuição dos retornos, né, desses ativos que eu comentei, né, abertura de juros, commodities, venda de dólar e, ao mesmo tempo, bolsas, né, de forma geral, com uma distribuição muito assimétrica dos retornos, né, com uma probabilidade muito mais de subir muito do que cair, né? Então, é um cenário mais ou menos que a gente chama de cenário de reflation, de reabertura das economias, né? Então, vinha nessa toada até então, né? Eu acho que a grande novidade, essas posições performaram muito bem aí ao longo de junho para cá, né? Alguns momentos um pouco mais difíceis, com alguns rotations mais intensos aí no mercado, alguns trimestres mais tranquilos, né? Como tem sido esse agora. Mas a verdade é que da semana passada para cá, a gente vê um pouco essa construção dos portfólios finalmente aí sofrendo algumas modificações na nossa cabeça, né? A gente viu aí recentemente o Banco Central americano, a despeito de todo o discurso, né, de fazer aí olhar a inflação do ponto de vista de uma média, né, o MMT, o AIT, né, que é o Average Inflation Target, etc., que estava dando um conforto de que o Banco Central não estava olhando para a inflação nesse momento. Na semana passada ele passou uma mensagem que não é bem assim, né? A inflação já está rodando no patamar que gera algum incômodo e faz com que eles, pelo menos, coloquem a mão no freio. Não quer dizer que eles vão puxar o freio, mas ele está avisando o mercado, olha, a minha mão já está no freio. Se, por acaso, acontecer alguma coisa nessa direção, eu vou puxar, né? Então, isso modifica muito a distribuição dos retornos dos ativos, na nossa visão, né? Então, toda essa cauda da direita, né, de alta de commodities, de abertura de juros, queda de dólar e alta de bolsa, passa a ter um retorno um pouco mais capeado, um pouco mais simétrico, né? Então, a probabilidade das coisas caírem passam a ser mais similares à probabilidade das coisas subirem, né? Então, nesse sentido, algum rearranjo de portfólio a gente tem feito mais recentemente. Todo esse upside de commodities, eu acho que ele passa a ser menor, né? Acho que, com exceção aqui, menção honrosa, acho que é ao petróleo, porque está mais ligado a essa questão da reabertura. Acho que ainda tem mais para ir. A gente pode ver um petróleo... reduzimos recentemente as posições ligadas a petróleo, com exceção de ações aqui no Brasil, mas tem reunião do OPEC na semana que vem, não temos nenhum edge, nenhuma vantagem competitiva com relação ao que vai ser feito, né, em termos de oferta, então a gente prefere esperar o resultado e aí se posicionar na esteira dessa reunião, mas a gente acha que tem espaço para a reabertura, ainda tem muito por acontecer em termos de turismo, viagens, né, Ásia, Europa, Brasil, emerging markets de forma geral, né? Então a gente gosta muito desse tema da reabertura, ainda é a commodity que mais espelha a reabertura, é a questão do petróleo, né? Então acho que o upside de commodities é mais limitado, do ponto de vista das metálicas, das agrícolas, não quer dizer que elas vão cair, mas acho que subir muito não vão mais,
né? E do ponto de vista de treasury, né? Que é aquela questão de as economias vão crescer e você não vai frear, então pode ir para patamares de juros muito mais altos, né? Você não faz nada num horizonte longo, então você acaba terminando com uma taxa terminal de juros, né? Por você atrasar o processo de normalização, a sua taxa terminal tem que ser mais alta. No momento que o Fed coloca a mão no freio, ele está dizendo o seguinte: se eu vou começar mais cedo, a minha taxa terminal é mais baixa. Então isso provoca um evento de bear flattening, né? Que é o que a curva de juros elas podem subir, devem subir, mas muito provavelmente vai encher a precificação de altas no curto prazo, na parte mais curta da curva, em contrapartida a taxa de longo prazo deve subir também, mas vai subir numa magnitude menor, na nossa visão. Então, aquele movimento de abertura de trade mais contido, com uma questão mais de play de curva, um bear flattening para frente, ou uma abertura mais tímida das taxas mais longas. Moeda, fica muito mais difícil o jogo, né? Porque se você coloca um cap nessa questão de reflation, você coloca meio que uma perspectiva aí de um comércio um pouco mais travado, né? Uma perspectiva de um aperto global. Aí, né? Quando o Fed começa a falar em puxar, todo mundo sai puxando, né? Onde você viu o Banxico fez uma alta extraordinária aí, ninguém imaginava que fosse subir, o Banco Central aqui no Brasil já está subindo, outros bancos centrais ali na Europa já estão se posicionando nessa direção. As pessoas perdem um pouco a vergonha de colocar a mão no freio e eventualmente até puxar, uma vez que o Fed já fez essa sinalização, né? Ele claramente lidera boa parte desse processo. Então, você coloca uma perspectiva aí de aquela clareza enorme que a gente tinha na venda de dólar, ela já não é mais tão clara assim, né? Então, já também é uma visão mais neutra com relação ao dólar, principalmente contra países desenvolvidos, né? Países que estiverem puxando mais os juros vão ter suas moedas apreciando, como é o caso do Brasil. Países que estiverem ainda com uma perspectiva de easing, né? De deixar as condições monetárias ainda muito frouxas por mais tempo, tendem a ter suas moedas depreciando vis-à-vis o dólar, né? E para completar, eu acho que o que sobra de ativo ainda com upsides, eu acho que a classe de ativo é a Bolsa, né? Acho que a Bolsa ainda tem ainda uma perspectiva favorável, dado que as condições financeiras, né, ainda são muito estimulativas, os juros ainda é muito baixo, esse ajuste todo. O Fed só falou que vai colocar a mão, só colocou a mão, não puxou nada, né? Então ainda você pode ter uma perspectiva aqui de apreciação de ativos de risco, né? Acho que a Bolsa é o ativo que melhor se encaixa nesse cenário. O que a gente percebe, olhando todas as crises passadas, é que enquanto o retorno das empresas, né, ele é superior ao custo do capital, e ainda está bem superior, né, que os juros é muito baixo, você vê o empresário investindo, contratando e acelerando, né? E quando você vê essas taxas empatando, a recessão ela costuma acontecer 2 anos depois. Então a gente vê a recessão dos Estados Unidos ainda muito distante, né, 2025, 2026, e geralmente no episódio de recessão a bolsa começa a cair ali uns 6 meses antes. Então eu diria que o ambiente para a bolsa global ele ainda é muito favorável. Mas eu acho que agora tem uma diferença que, diferente desse cenário que a gente viveu cíclico, de compra qualquer coisa vai subir, eu acho que agora vai ter uma janela onde o stock picking vai ser muito mais relevante, como foi na saída da crise. Comprar qualidade vai ser mais importante do que comprar qualquer coisa, qualquer setor, qualquer coisa cíclica, né? Como vinha sendo aí nesse primeiro, principalmente no primeiro trimestre, ali até maio, onde os rotations foram muito intensos. Então, acho que esse é o apanhado global. Aí eu acho que eu me estendi um pouco aqui, vou abrir para as perguntas de vocês aí. Não, você fica à vontade, aqui você está em casa, você se fala o quanto você quiser, aqui a gente aprende com você. Por mais que você tenha mostrado aí um otimismo, né, que a gente estava conversando antes, você estava reduzindo um pouquinho bolsa, né? Se você contasse um pouquinho, parece que a matriz risco-retorno, embora você ainda esteja otimista com bolsa, parece que deu uma piorada aí na sua cabeça. Se você puder contar para a gente essa migração que você está fazendo, essa redução de exposição, e por que você está fazendo, e onde você está fazendo, se é no índice, ou se é algum setor específico, ou algum case específico? Assim, de forma geral, a gente ainda é muito otimista com bolsa, tá? Globalmente, né? Em termos de Estados Unidos, Europa, a gente gosta muito do tema. O que a gente não gosta mais é esse conceito de comprar coisas cíclicas, né? Então, tá investido em reflexo. Na verdade, a gente acha que tem 2 temas importantes aqui. O tema da qualidade, então isso vai muito em direção a você comprar empresas, né, que são líderes de mercado, geradoras de caixa, desalavancadas, né, empresas com muita qualidade. Então, você tem empresas de qualidade no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Eu acho que você tem que construir um portfólio, pode ser uma carteira, um long short, com mais qualidade. Acho que esse é um tema. Então, estar comprado em mais qualidade nesse momento aqui para frente, eu acho que vai se pagar. E o segundo tema, eu acho que é a questão da qualidade, a questão do reopening, né? Eu acho que você ainda tem uma janela muito grande de reabertura aí das economias. Então, empresas que se beneficiam da reabertura, né? Essa parte toda de turismo, de combustíveis, distribuição de combustíveis, vão ainda se beneficiar muito na nossa visão. Então, o que a gente gosta de ser construir um portfólio que ele é mais short inflation, long reopening, long reabertura, né?
e short nesses cíclicos, short inflation e long, esses large cap techs, vamos colocar assim, né? Eu acho que seria um pouco mais essa visão. Então, a gente está conversando, né? O que a gente vem um pouco, shiftando um pouco aqui para o Brasil, onde a gente está um pouco mais preocupado com a Bolsa é aqui no Brasil, né? Acho que, não que esteja pessimista, né? E acho que seja uma posição até vendida, não. A gente, na verdade, a gente está optando por reduzir o Brasil, porque o Brasil tem essa característica mais cíclica, né? Ele é um play de reflation. Então, se eu não gosto de reflation, né? Você tem que ter menos Brasil aí no conjunto do seu portfólio. Mas o Brasil ainda tem muita coisa barata. As empresas de commodities, elas já estão muito baratas, apesar de elas terem subido muito, porque as commodities estão estabilizando em preços muito altos, né? E o dólar ainda continua bastante desvalorizado, aí, quanto uma média, aí, 2, 3 anos. Então, elas vão ainda gerar muito caixa, estão muito desalavancadas. Então, eu diria que na Bolsa aqui no Brasil, a parte que a gente mais até gosta, tem mais algum conforto, é essa parte local, aí, a parte mais ligada ao mercado externo, né? Essa parte de commodities. No resto, a gente está um pouco mais neutro, porque, na verdade, a gente tem uma perspectiva aqui no Brasil, né, de aumento de juros, a gente tem um problema crônico aqui de inflação conjuntural, está sendo adressado pelo Banco Central, começou aí o processo de alta de juros tardiamente, na nossa visão, podia ter começado em janeiro, poderia ter começado um pouco mais agressivo. No entanto, tem subido aí numa boa velocidade, no nosso entender, e vai chegar aí numa taxa de 6,5%, 7%, no futuro próximo, né? Então, você vai trabalhar com taxas de juros mais altas no Brasil e você tem uma reforma tributária complexa pela frente, né? Que gera muita incerteza. Ninguém sabe se vai ser aprovado, se não vai. De repente, você pode ter aí uma chance alta de um aumento de carga tributária, uma redução em grado menor do imposto de renda, um aumento mais significativo na parte dos dividendos, na parte de JCP. Então, você tira a atratividade aí do ponto de vista do investidor da Bolsa. E você tem muita oferta pela frente, né? Tem um pipeline aí recheado de grandes ofertas, de grandes empresas aí, que vão drenar ainda mais caixa do mercado, né? Então, nesse ambiente de um problema de inflação, né, no qual o mercado já precifica uma Selic super alta aí, né? Dependendo de onde você pegar o prazo da curva, a Selic vai até 8,5%, 9% aí na curva de juros, né? Então, eu acho que é menos favorável para a Bolsa. Tem vários headwinds, né? Vários ventos de frentes aí que podem atrapalhar, mas acho que continua subindo, mas acho que é um retorno mais simétrico, né? A chance de subir é a mesma de cair, então a gente não vê aquela assimetria que a gente enxergava no passado ali, né? Alguns meses atrás aí, que você claramente tinha muito upside nessa parte de bolsa, né? Por outro lado, é um ambiente que é mais favorável aí para a moeda, né? Você vai trabalhar com juros mais altos no Brasil vis-à-vis outros países, principalmente países emergentes também, que já estamos até ultrapassando. Um carregamento maior na moeda, mais caro você colocar o seu dinheiro em dólar, né? Você tem que imaginar aqui que o carrego do ano aí vai ter os seus 25, 30 centavos. Então, quem compra o dólar a 5 aí tem que achar que daqui a um tempo ele está acima de 5,30, né? Senão você perde dinheiro. Então, é mais difícil você carregar posições compradas em dólar. Acho que o dólar, na verdade, a gente tem aí um termo de troca muito favorável, as empresas desalavancaram demais, muito menos dívidas em dólar. A gente está vendo pelo contrário, né? O que a gente tem visto agora, mais recentemente, é uma grande quantidade de emissões externas por parte das empresas brasileiras que estão internando esse caixa, né? Teve algumas emissões essa semana, né? Enfim, vamos ver aí esse dinheiro entrando no país. Então, as pessoas já também se dolarizaram ao longo desse processo, as empresas se dolarizaram também, enquadraram suas dívidas, fizeram aí um liability management, né? Uma gestão aí dos seus passivos, aproveitaram aí todos esses últimos anos aí de juros baixos para fazer isso. Então, acho que o balanço de pagamentos do Brasil está muito positivo, aí, muito favorável, assim, quando você olha. Então, acho que a gente pode ver um câmbio aí apreciando muito. Eu achava que podia apreciar rapidamente para 4,20, mas o Fed botou a mão no freio. Então, acho que agora você pode ter uma apreciação um pouco mais modesta, aí, talvez 4,5, 4,60, não sei. Né? A gente também vai balançando, tem muita volatilidade, a gente vê uma volatilidade extraordinária no câmbio. Uma coisa também que é importante é que, quanto mais altos os juros, a gente tem visto a volatilidade do câmbio reduzindo, né? Então, acho que paralelo a cada reunião do Copom, o câmbio vai dar uma golfada, aquela descida, né? E você vai tendo aquela descida na volatilidade também. A gente trabalhou com volatilidade de câmbio a 27, 28, né? Vol ao ano. Hoje você está com 16, então esse negócio gradualmente vem caindo de acordo com o Banco Central vai subindo esses juros, né? E para completar, já do que eu falo bastante aqui, eu acho que também a gente sempre advogou aqui, né? Fomos, acho que talvez uma das primeiras casas com inflação muito alta, né? Muito acima do topo da meta, e advogamos ali, acho que o Jobim, nosso economista, escreveu até um artigo que o Banco Central deveria puxar os juros a 200 pontos básicos na
primeira ou segunda reunião do ano, de uma vez, porque estava claríssimo que você tinha ali uma pressão deflacionária vindo, mas a gente advogou ali naquele momento, né, por um ciclo mais rápido, mais front-loaded, de forma a ancorar a expectativa de inflação. Só que agora, olhando para frente, a gente já vê commodities em reais caindo, a gente acha essa coisa de acelerar uma loucura, assim, parece que eventualmente você pode ter uma pressão na inflação de serviços e tem esse risco, né, mas parece fazer nenhum sentido agora você trabalhar com essa aceleração, porque você está indo num passo que você vai chegar no 6,5, 7, que é acima, é um pouco acima até do neutro, na ponto de vista do Banco Central, talvez a gente ache que o neutro um pouquinho acima, mas acho que não tem muita, ao contrário da maioria dos bancos, que soltaram calls de 100 e tal, eu tenho muita dúvida nesse call, na verdade, eu acho que é muito mais provável você ver um 75 aí. Eu estava brincando lá, a gente estava, vocês vão lembrar aquele gol do Maradona na Copa de 86, né, contra a Inglaterra, que ele pega a bola no meio de campo, ele cruza, ele vai até a área lá e faz o gol, ele passa com 5, 6 jogadores ingleses ali, e ele foi em linha reta, né? Aí, perguntam para ele, como é que você conseguiu fazer um gol em linha reta, né? Porque ele fingia que ele ia driblando para um lado e para o outro e não driblou para lugar nenhum, ele chegou em linha reta. Então, acho que o Banco Central ele vai subir 75, igual o Maradona, e até chegar uma hora que a expectativa de inflação vai ancorar, as commodities vão cair, eventualmente, né? Ou vão equilibrar, ou você vai ter um câmbio mais favorável porque o juro está mais alto, e aí você vai acabar encontrando um equilíbrio maior, e você vai ter ali um processo de normalização. Isso aí está amplamente precificado na curva, acho que talvez o buy seja até para o outro lado, dado que o mercado precisa uma chance alta aí de aceleração, mas eu não estou nessa ponta, tá? Até diferente aí do consenso um pouco aí. Eu acho que quando a gente achava que era bom acelerar e começar mais rápido, o pessoal estava tudo que tinha que ser 25, 50 e tal. Agora eu acho que é meio exagerado você chegar no final do ciclo e começar a acelerar, até porque acho que abortar a recuperação agora com juros, etc., eu acho que é desnecessário, né? Então, eu tomo essa visão um pouco diferente aí para o Brasil. Uma visão positiva, né? A gente teve uma melhora fiscal importante, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem, mas eu diria que o Brasil, no curto prazo, aí, né, o problema conjuntural fiscal ficou muito amenizado, tem um problema conjuntural de curto prazo de inflação, o Banco Central está descendo, isso é muito bom para o flattening da curva, é muito bom para a moeda, e não é tão bom assim para a Bolsa, né? Então, acho que essa é a conjuntura que nos leva aí, né, como você comentou, a fazer algumas reduções aqui pontuais na Bolsa Brasileira. O Guerra, eu queria puxar um pouco isso que você falou do flattening da curva, né? Quer dizer, você comentou o efeito do Fed botar a mão no freio para a curva de juros americana, que, né, deve assim, soltar um pouco a pressão no longo prazo. E no Brasil, se a gente olhar a nossa curva aqui, ela também tem muita gente no curto, né? E o longo fica meio solto ali. Eu queria que você falasse um pouco, você chegou a comentar, tem alguns pedaços da curva aí precificando 8,5 ou mais. Quer dizer, como é que você vê esse efeito aí na curva de juros do Brasil? É interessante até, né? Porque essa comparação com lá fora. A gente está com um portfólio de Brasil totalmente oposto ao portfólio lá de fora. Lá de fora eu falei para vocês que eu acho eventualmente bom comprar bolsa, né? Comprar dólar, e que tem um bear flattening aí lá da curva lá fora, né? Aqui no Brasil, a gente vê um movimento contrário, né? Dá vontade de não ter bolsa, né? Tá mais vendido em dólar aqui no Brasil. E com relação à curva, parece que aqui também tem um movimento em curso de flattening, mas o curso já subiu tanto que também parece difícil ver um flattening muito maior daqui. Eu acho que o Brasil está adiantado. O Brasil está sempre na contramão dos movimentos globais, né? Quando está todo mundo com as suas moedas apreciando, a gente estava depreciando loucamente, né? Aí quando as bolsas estavam todas subindo, a gente estava aqui batendo cabeça. Quando a curva aqui estava todo mundo fletando, tal, a gente estava esticando. Então, o Brasil, o portfólio do Brasil, ele tem que ter uma particularidade, você tem que olhar ele separado do resto, obviamente tem uma correlação, mas eu diria que, do ponto de vista aqui de Brasil, acho que tem muita alta precificada no curto prazo, mas curto prazo, quando eu digo assim, né, não estou falando do pré desse ano, do meio do ano que vem, se você pegar ali uns 2 anos e meio e tal, você tem tanta alta que não tem muito que ser tão longe, né? Então, você acaba que não tem muito espaço aí de flattening e tal. Na economia americana, também tem um nível muito baixo na curva longa, né? Ela pode abrir ainda, acho que ela vai tudo subir fletando, né? Com o curto subindo mais do que a parte longa. Aqui no Brasil, acho que já poderia ser talvez até um movimento aí de fechamento das taxas, dos níveis que está, mas sem muito play de curva, talvez até com uma leve inclinação, um leve steepening. A gente acha que as NTBs longas, né, quando se compara com o que aconteceu com a Bolsa, elas estão no pior momento, né, recente, com juros reais aí 4,55, 4,5, ali a partir da NTNB 2030, 2045, 50, né, juros reais muito altos, quase que no pior momento do ano, e quando você está com a Bolsa aqui próxima das máximas, né.
parece fazer sentido aqui no portfólio você ter menos bolsa e ter um pouco mais dessas Bs longas e tal nesse momento, ou até do pré-longo nominal, né, para quem quer correr um pouco mais de risco. Não, isso que eu ia perguntar. Você acha que o investidor pode começar a olhar para o pré aí com um pouco mais de atenção? Então, eu acho que sim. Depende da janela que você está se propondo a olhar. Eu diria que numa janela aqui de 6 meses, com uma perspectiva fiscal melhor, né, e com essa questão dos juros bem precificados e tudo, eu acho que sim. Agora, temos um cenário de um pouco mais de longo prazo, né, olhando um pouco mais à frente, longo prazo, a gente ainda tem aí, estruturalmente, problemas fiscais importantes para serem adressados, né, aqui. Tem uma necessidade enorme de reformas à frente, não tem nenhuma urgência de uma reforma aqui a curto prazo, mas o próximo mandato, o próximo governo vai ter que adressar essas questões, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, eu acho que tem tanto prêmio, quando você olha ali até 2024, mais ou menos, né, que não sei se você precisa ir tão longe no nominal. No real, eu já acho que dá para ir um pouquinho mais longe, que você tem aí a proteção da inflação, caso alguma coisa errada acabe acontecendo. Então, eu diria que não precisa ir tão longe no nominal e você pode ir um pouquinho mais longo no juros real, aqui na minha visão. Guerra, embora você esteja aí reduzindo um pouquinho bolsa, me parece, assim, num viés, um posicionamento pró-cíclico, né? Assim, otimista ainda com ativos de risco no geral. O que para você é risco a esse cenário mais favorável? Assim, o que você tá mais... O que você dorme meio preocupado com aquilo? Acho que sempre se preocupa, né? Estamos sempre preocupados com várias coisas, né? Tem preocupações aqui no Brasil, temos preocupações aí no mercado internacional. Eu acho que se tiver muitas surpresas de inflação, né, muito mais persistentes, né, acho que a gente não vai ter essa clareza aí nos próximos 2 meses ainda, né? Então, acho que tem uma janela, né? Mas se você tiver inflação persistentemente mais alta, você vai ter que ter um processo aí de retirada de liquidez do sistema, de forma um pouco mais rápida do que as pessoas imaginam, né? E como esse negócio ajudou na hora que ele entrou, na hora que ele sair, ele também atrapalha, né? Então, eu acho que tem que monitorar aí a persistência da inflação. A gente vê a inflação ainda subindo aí por mais uns 2 meses, depois deve acalmar. Não acho que ela vai cair muito, mas vai se acomodar mais perto ali do 2,30, 2,20. E depois, mais para frente, temos que ver o que vai acontecer com isso, né? Você tem um mercado de trabalho americano muito apertado, você tem muita gente ficando em casa por conta dos auxílios, né? Não procurando mercado de trabalho, mas na medida que você vai passando essa fase de suporte às pessoas vão tendo que voltar ao mercado de trabalho, você tem mais oferta, aí você vai tendo a visão do que está acontecendo de fato com a inflação americana, né? Então, acho que essa é uma questão importante para ser acompanhada. Acho que diria que hoje a questão central, né? Eu diria que, colocar de uma outra forma, um erro de política, eventualmente, monetária, né? Você atrasar demais, tem que fazer muito rápido, né? Ou fazer precipitadamente, é o que nos preocupa, né? Isso não só nos Estados Unidos, China, Europa, né? Então a gente olha isso de forma bastante de perto, acho que é um drive. E aqui no Brasil, você tem sempre que ser muito tático, muito cínico, né? Porque vira e mexe, você tem aí janelas aí de que a turbulência aumenta muito, né? Então você tem que estar sempre preparado aí para janelas de estresse político, né? De problemas aí no lado fiscal, sempre aparece alguma agenda mais negativa e a gente tem que lidar com isso, superar, né, e fazer as contas, né? Então, a gente viveu um mês de fevereiro ali que acho que poucas vezes a gente passou no Brasil, né? A gente não conseguia medir o risco. Cada dia era uma notícia diferente, uma notícia negativa, né? A gente chegou a ver ali o Covid aumentando, ao mesmo tempo o STF com superativismo impondo uma CPI do Covid para olhar para trás, em vez de a gente resolver o problema. Então, gerando uma confusão política enorme. Aí o STF, ao mesmo tempo, coloca aí o Lula no cenário eleitoral, né? Então gera aquele estresse no momento de pandemia, um momento de muita incerteza. Mas você tinha ali o presidente, dado as circunstâncias, fazendo um shift populista, né? Controla preço de tudo, energia elétrica, medicamentos, plano de saúde, né? Gasolina, combinou ali com a demissão do presidente da Petrobras, do Castelo Branco. Então, um período muito turbulento. Então, assim, acho que tudo aconteceu, acho que em uma semana, 10 dias. Né? A gente não tinha ainda aprovado o budget desse ano em março, né? Final de março, a gente estava com o budget em aberto, com uma série de definições, se estoura o teto, se não estoura, se o Paulo Guedes fica ou não fica. Então, assim, difícil de você fazer cenário, né? Você pode ser qualquer coisa, né? Então, o Brasil, de vez em quando, a gente vira e mexe, uma vez ao ano,
cada 6 meses, você tem episódios, assim, meses que você passa por um nível de certeza muito alto. A gente acha que agora parece, né, sempre parece que dá uma tranquilizada, uma acomodada, né, tem um espaço fiscal aí para o teto dos gastos no ano que vem, em virtude da diferença da inflação 12 meses no meio do ano e a inflação fechada do ano, né, você vai corrigir o teto para uma inflação mais alta do que nós vamos corrigir as despesas. Isso abre um espaço no teto dos gastos, você tem uma discussão de orçamento um pouco mais tranquila. Então, deveria ter um ambiente melhor aí, né, para o próximo orçamento. No entanto, a gente está caminhando para uma eleição aí que é imprevisível. O que a gente pode dizer do nosso lado aqui é que o presidente vai estar competitivo, porque o Banco Central atuando na inflação, tendo uma queda da inflação, a melhora da atividade, provocando uma melhora do desemprego, né, uma melhora do emprego. Ao mesmo tempo, um feel good factor, aí, com uma certa apreciação cambial, você deve ver aí o presidente indo ali para um nível de popularidade de 38, 39, que não é um patamar que garante nada, mas deixa competitivo. Então, no final, você já está definido, né? Você vai ter ali a eleição Lula e Bolsonaro e vai ser uma grande incerteza, né? Quando chegar nesse momento aí. Então, mas o presidente é competitivo e eu acho que quando ele chega no competitivo, você quase que enterra qualquer chance de terceira via, seja uma terceira via boa, uma terceira via ruim, e vamos trabalhar com esses extremos aí de direita e de esquerda, e vai ser o cenário à frente. Então, tem muita emoção pela frente aqui no lado de Brasil. Então, tem muita coisa para acompanhar, seja do ponto de vista fiscal, inflacionário e político, né? Pegar esse gancho da eleição, explorar um pouquinho mais aqui, Guerra, porque sempre é um assunto de muito interesse das pessoas. Deve ser, você diz aí, essa grande chance de uma eleição polarizada, né, do Lula com o Bolsonaro. Você acha que isso já é um tema que faz preço? Vocês não estão olhando muito para isso ainda? E você acha que, assim, que Lula seria esse, sabe? Se você tivesse que apostar, qual é a visão da Legacy, se é que vocês têm uma também, que é legítimo, ainda não dá para saber, é uma resposta também pertinente, né? Como é que você está vendo essas questões? E aí, só se você deixar eu completar, porque a minha pergunta era parecida, que às vezes eu tenho a sensação de que o mercado financeiro já passou para, sabe, já não quer saber desse problema eleitoral. Quer dizer, rapidamente cria um cenário que, olha, vai ser isso mesmo e tá bom, entendeu? Não vou nunca mais cair no susto lá de 2002, de tudo degringolar, porque, querendo ou não, os concorrentes aí vão ter que se ajustar vão ter que entrar no eixo para ser eleito, né? Então, acho que eu tenho um pouco essa sensação. Queria ouvir isso de você também. Eu dividiria em duas partes, né? Eu acho que por que o mercado está jogando essa questão para frente, eu diria que é por essa conjuntura de curto prazo um pouco mais favorável, né? Um problema fiscal um pouco menor, um espaço no teto para o ano que vem. Então, você empurra um pouco essa discussão para o ano que vem, né? Você vai ter um Bolsa Família aí melhorado. Então, você vai ter essa melhora contratada da popularidade do presidente, ele vai estar competitivo. Enquanto isso, você tem ali o Lula competitivo também nas pesquisas. E está mais ou menos esse é o cenário por hora, né? Então, com isso que eu tenho que conviver. Pelo fato de, no curto prazo, conjunturalmente, você ter uma dinâmica aí de alta de commodities, uma arrecadação melhor, né? Uma perspectiva de valorização cambial, uma acomodação, uma normalização da política monetária, uma reorganização das variáveis macros. Acho que o mercado empurra esse tema porque você não está tendo nenhuma uma desordem aqui no curto prazo. À medida que você tem uma coisa mais conturbada, curto prazo, uma aprovação de uma coisa ruim, aí você começa a trazer riscos do futuro para agora, e aí esse tema se aflora, né? Então, eu diria que o curto prazo parece um pouco mais calmo e parece ter essa impressão que as pessoas não estão olhando, mas eu acho que é por causa disso. Você tem uma conjuntura aí que é favorável, né? Do ponto de cenário externo, cenário local, pelos próximos meses, né? Então, acho que isso explica o fato de essa discussão ter sido um pouco abafada, tá um pouco minimizada nesse momento. Mas olhando lá para frente, né? E diferente da eleição passada, né? A gente tem o colega faz uma analogia, né? Na eleição passada você tinha ali o Haddad, que, de certa forma, o mercado financeiro era um tiro na cabeça, né? E você tinha o Bolsonaro, que era um tiro no escuro, né? Então, o pessoal acabou escolhendo o tiro no escuro, né? Então, é o que foi aí, então estamos se acomodando e conhecendo. Só que na próxima eleição, você tem ali, né, o Lula, que vai ser um tiro na cabeça, e o Bolsonaro vai ser um tiro na jugular, sei lá. Então, não tem muita opção, né? Então, assim, você fica muito otimista que o Bolsonaro é o próximo presidente do Brasil e tal, as coisas estão avançando, vai continuar nessa agenda, acho que o Paulo Guedes, ele continua, tem uma agenda super
liberal, que está avançando, talvez não na velocidade que ele gostaria, o que o mercado gostaria, mas está avançando, né? A gente vê a Eletrobras, etc. Aí você tem também lá, você fica otimista que o Lula vem aí? Pô, não, também, mas... Então, você nunca fica muito otimista em nenhum dos dois cenários, né? Mas você vai vendo aí um dinamismo da economia brasileira importante, né? Você vê essa segunda onda, né? O país quase não caiu, né? E foi o pico da pandemia aqui, na verdade, e continua aí rodando com casos altos, né? Um número de mortes altas e a economia caiu muito pouco. A gente vê uma quantidade de operações no Brasil, no setor privado, pô, extraordinária. M&A para tudo que é lado. Vocês mesmos aí fizeram um baita de um deal aí, parabéns até, ia parabenizar vocês com o BTG, né? Um deal espetacular. Ficamos bastante contentes aí com esse avanço. Enfim, a gente vê uma quantidade de deals aí, no setor hospitalar, setor de saúde, setor parte de infraestrutura, né? Parte de saneamento. Acabou de sair aqui o highlight da leilão que a Equatorial levou, né? Mais um ativo aí bom que a Equatorial consegue levar. Então, assim, é uma quantidade extraordinária de deals, uma quantidade extraordinária de IPOs, empresas que estão se capitalizando. Você, quando vai ver, a gente tem uma área de crédito bem ativa, né? Você vê que muitas empresas hoje estão muito bem, porque o acesso ao mercado de ações fez elas limparem o balanço. Empresas que estavam quebradas na pandemia, que fecharam, que não tinham o que fazer, a atividade ficou totalmente paralisada, elas conseguiram via o mercado de ações, né, diluindo seus acionistas, mas acessando o mercado, né, se reorganizar os passivos e estar numa condição de crédito melhor. É impressionante. Então, você vê assim, o balanço das empresas muito saudável, um apetite do investidor com essa taxa de juros aí que é 6, é 7, né, um juro real baixo, né, na casa de 2 aí, 2,5, né? Que ainda é muito estimulativo para você ter essas operações de infraestrutura, operações de deals aí de forma geral, consolidação de diversos setores, né? Eu acho que eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que o setor privado ele está pujante aí, a economia está retomando, está mostrando uma resiliência da economia, com um mercado de capitais muito ativo, né? Impulsionado por essa convergência de juros que a gente viu ano passado. A gente não conseguiu surfar muito isso, quando o juros caiu, veio a pandemia e uma série de confusões lá do ponto de vista fiscal, mas acho que, se olhando uma janela um pouco mais longa, claramente foi uma convergência muito benéfica para o país, né? Então, é o que é. A gente vai aí com 2 atores conhecidos, torcendo aí para eles brigarem pela eleição no centro, né? Porque o voto dos extremos eles já têm, né? Então, tem que ter uma briga no centro. Se você radicalizar demais, você perde o voto do centro, né, na agenda econômica e outras agendas. Então, pode ser que seja menos traumático, aí, como o Jojo colocou, na próxima eleição. Mas são 2 atores conhecidos, né, que tem aí algum pragmatismo, né, e já tem alguma forma de atuar que nós já conhecemos, totalmente diferente. Você eleger aí um ator, um Ciro Gomes, um nome diferente aí que não sabemos como seria, né? Então, acho que o mercado não gosta muito de incerteza, né? Nem o setor privado também não. Então, acho que acaba bons ativos, eles vão continuar performando bem. Então, tem que saber fazer esse pique aí nos ativos. Guerra, um outro tema que eu antes de entrar aqui, eu estava almoçando com um tesoureiro de um banco e ele trouxe exatamente esse ponto que você falou também. O Bolsonaro vai chegar muito competitivo, né? Porque ciclicamente ele vai pegar um vento favorável, commodity e tal, e aí ele encerra com o raciocínio dele com um C ali, que é se não tiver racionamento, né? Porque o racionamento poderia bagunçar eventualmente esse xadrez aí ele lembra, já vai abrir o preço de energia, vai abrir a 580 megawatt-hora já em julho, a máxima e tal. Esse tema do racionamento tem ocupado vocês aí ou vocês estão mais tranquilos em relação a isso? Não, certamente a gente acompanha. Essa talvez seja a pergunta mais difícil de todas até agora. Dificílimo você ter ser muito assertivo sobre esse assunto, se vai chover, se não vai chover, né? Quanto de geração distribuída nós temos hoje, é difícil também ter essa visibilidade, né? A geração que não depende de hidro, né? Disponível no país. A gente entende que isso cresceu muito, você tem uma disponibilidade térmica aí muito elevada, o risco parece baixo, né? Parece bem baixo, na verdade, assim, diria, mas acho que acho que deveria, dado que tem o risco, acho que deveria levar o governo a uma campanha aí de conscientização, algum rodízio na parte industrial, uma conscientização da população, para você economizar, ou você, pelo menos, seja feito um rodízio, de forma
a passar a atravessar esse problema e não ser um assunto no ano eleitoral. Quando eu acho que esse negócio pode ser um problema, é mais lá para abril do ano que vem, né? Porque você vai atravessar até o final do ano, e aí, se você não tiver um verão chuvoso, você pode chegar ali, é meio esperado, né? Que lá em novembro você vai ter os reservatórios ali na casa de 10%, que é muito baixo, historicamente, é preocupante, mas, em geral, você tem ali o verão chuvoso, que vai definir como vai ser o ano de 22, vai ser o verão, né? Para onde esse 10% vai subir de acordo com a chuva. Então, eu diria que abril ali vai ser um momento mais crítico, né, desse assunto. Então, não é algo que um risco de curto prazo, talvez um risco para o ano que vem, e talvez ele possa ser evitado com uma coordenação melhor aí dos órgãos reguladores, aí, né, Ministério Público, ONS, ANA, enfim, todos que estão envolvidos aí com essa parte hidro, né? Então, acho que o Não é governo o já nosso deveria forte, né? estar atuando para ter uma coordenação nesse sentido. A gente não vê muita coordenação, isso causa essa preocupação mais de médio prazo mesmo, né? E pode ser um assunto no ano eleitoral que pode frear aí a retomada da economia. Então, nossa recomendação seria essa, uma coordenação urgente dos agentes, no sentido de iniciar imediatamente uma campanha de conscientização e, ao mesmo tempo, né, você provocar aí um rodízio na indústria e tem que fazer uma avaliação mais criteriosa da capacidade ociosa de cada setor, onde está mais apertado, onde não está. Então, tem muitos estudos para serem feitos nesse sentido para você poder melhorar um pouco. Mas a verdade também é que essa geração distribuída no Brasil cresceu muito, né? Então, acho que tem uma capacidade fora do sistema aí enorme. Então, é difícil de ser assertivo enquanto que você tem hoje em casas com painéis solares, indústrias, e, enfim, é muito difícil você ter esses números com exatidão. Então, é um risco de médio prazo, não é um risco de curtíssimo prazo, na nossa opinião. Boa, para a gente encerrar aqui, Guerra, conta para a gente como é que está o fundo, assim, as maiores posições, aqui, claro, dentro do que você puder contar para a gente, fundo super bem voando aí, como é que está aí na prática todo esse discurso, como é que ele se transborda para efetividade concreta aqui? Como eu comentei, né, é bem claro, assim, a gente tem hoje posições, a gente gosta de posições, né, na parte de commodities ligadas ao setor ao petróleo, né, a gente continua otimista com bolsas globais, um portfólio mais ligado aí à reabertura da economia internacional e, ao mesmo tempo, um portfólio de qualidade, né, nesse momento. Acho que aquela fase cíclica aguda já passou, então acho que tem um stock pick importante para ser feito na parte internacional em termos de qualidade, em termos de reabertura. Então, a gente está long nesses assuntos. Dólar, a gente está um pouco mais neutro no global, né, mas estamos otimistas aqui com a moeda local, né? Então, aqui no dia que o portfólio internacional ele é um portfólio tomado em juros aí, médio e longo prazo, um portfólio comprado em petróleo, um portfólio comprado em reabertura, comprado em qualidade. E o portfólio aqui no Brasil é um portfólio que não acredita nos 100 base, nos juros, acho que não precisa acelerar nesse momento, né? Temos que acompanhar os números de inflação, mas acho que parece exagerada as precificações que estamos vendo hoje na curva. Ao mesmo tempo, com esse problema de inflação de curto prazo, né, vai levar uma Selic mais alta, favorável para a moeda. Acho que a moeda tende a ter uma performance melhor à frente, como eu já coloquei, então tem posições aí otimistas com a moeda, e posições mais neutras em bolsa, aí, um pouco mais focadas em commodities, um pouco mais preocupado, né, com os efeitos aí desses assuntos todos que nós discutimos aqui, de política, de juros, né, de reformas tributárias. Algum nome específico de bolsa local que você possa dividir aqui, que te anime um pouco mais? Não, bolsa, obviamente aqui no Brasil tem ótimas empresas, né, que vão se beneficiar aí nesse conceito de qualidade, menos cíclico, né, aqui no Brasil. Mas a gente acha que as empresas de commodities estão muito baratas, né? Apesar das commodities terem subido, as empresas terem se valorizado, você pega aí Petrobras, tem um dividend yield em dólar aí de 20%, 22%, Vale nem se fala, né? Então o minério tem se sustentado num preço alto a despeito da desaceleração da China e de todo o esforço que a China tem feito para derrubar as commodities, né? Então, acho que a gente tem essa parte de commodities do Brasil ainda ela vai devolver muito dinheiro para o acionista aí, né? Dado que as empresas desalavancaram. Eu acredito que a Petrobras esse ano ela bate o seu trigger ali de redução de dívida, né? Começa a pagar dividendos de forma importante. Tem agora tem a venda dos ativos que vai ajudar nessa desalavancagem. Tem Gaspetro, tem BR Distribuidora, né? Vindo aí para o mercado agora no final do mês. Então, eu acho muito positivo assim para as empresas de commodities. Ontem teve uma reunião com
CFO da Vale, sinalizando aí que vai distribuir muito dividendo aí até setembro. Então, acho que tudo isso nos deixa mais confortáveis aí com esse setor, né? E tem outras coisas mais pontuais, tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta, né? Na Bolsa, mas são casos mais específicos. O Guerra, só uma última pergunta aqui do meu lado. Você falou bastante de Bolsa Global e o foco agora claramente é esse mundo de reflation e tal, mas um assunto que meio que o pessoal parou de falar é China, né? E enquanto, né, sumiu o Trump, sumiram as guerras com a China e os caras aproveitaram ali para né, tem confusão com Taiwan, tem um monte de interferência na economia, né, e querendo ou não, no meio disso tudo tem o reopening também tira um pouco de foco nas empresas de tech. Vocês estão olhando, tem alguma coisa em China que te chama atenção? Ásia em geral? Como é que vocês estão olhando para esse lado do mundo aí? Quer dizer, commodities é parte disso, né? Mas o pessoal não está falando, mas a gente fala bastante aqui, quase todo dia. A gente olha de perto isso aí, tem tido muita notícia nesse sentido, né? A gente já vê o impulso de crédito na China dando uma desacelerada, tendo alguns impactos aí já na atividade. A China deve desacelerar ali para um crescimento próximo de 5,5% no ano que vem. Isso tem consequências aí em termos de upside na parte de commodities, né? Por outro lado, você tem o mundo também fazendo investimentos em infraestrutura, né? E com essa perspectiva aí também ainda de uma certa... Esses impulsos fiscais, geralmente, que são feitos, eles combinam muito com demanda por commodities, né? Os governos eles acabam dando muito dinheiro para muita gente com pouca renda, né? Isso vira quase que um consumo imediato de comida, de metais e combustíveis, né? Então, e acho que essas políticas assistencialistas elas vieram para ficar. Então, acho que tem uma contrapartida a essa desaceleração da China que deve ainda sustentar as commodities num patamar alto, né? Então, apesar de ter essa desaceleração contratada, acho que ela preocupa um pouco menos nesse momento, porque você tem um mundo aí crescendo de forma sincronizada e esses estímulos eles acabam ancorando aí as commodities. Você ainda está nesse mood de reabertura, né? Tem muita coisa ainda fechada, muito país ainda sem as pessoas viajarem, então ainda tem muita coisa para normalizar à frente, né? Então acho que tem essa desaceleração, mas eu acho que ela não vai atrapalhar por hora essa recuperação global aí da economia por conta das políticas fiscais aí em geral que estão sendo implementadas por diversos países. Tá? Então eu diria que acho que mais esse apanhado. Do ponto de vista da China, a gente vê lá estão exportando para caramba, né? Tem um superávit enorme de conta corrente, uma pressão por valorização da moeda. A gente teve sempre comprado aí, recentemente moeda chinesa, algumas outras moedas asiáticas também, por conta dessa característica aí de quando o comércio global ele aumenta. Esses países, em geral, eles se destacam porque são muito produtivos e muito ágeis na hora de ajustar suas economias para uma pauta de exportação. Então, a gente continua gostando, talvez agora com a questão do Fed um pouco menor, mas a gente vê com bons olhos aí uma carteira comprada em ações de moedas asiáticas aí, quando a poeira baixar um pouco do ponto de vista de inflação nos Estados Unidos. Então, diria que um pouco da visão que a gente traz lá dessa parte asiática. Excelente, Guerra. Muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez falar com você, aprender com você e parabéns pelo desempenho espetacular do fundo. Obrigado a vocês pelo convite, o João Felipe. É um prazer sempre conversar com vocês. Parabéns aí pelo deal que vocês fizeram aí. Somos super fãs do trabalho que vocês têm feito aí. Parabéns. Valeu, Guerra. Brigadão. Foi ótimo. Obrigado, cara. Você que nos ouviu, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Escreva pra gente em radiocash@empiricus.com.br. Siga a gente no seu agregador favorito de podcast. Encaminha pro amiguinho. Mande dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, tudo o que você quiser para radiocash@empiricus.com.br. Um grande abraço. Valeu.